Beleza aí, gente? Parte 4. Tranquilos aí? Relaxaram? Que exemplo para terminar o bloco, né? Mas fica tranquilo aí. Vamos dar um reforço nessa situação. Põe lá na telinha. Vamos fazer um exemplo B aí na nossa história. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O hábito de fazer pequeno. Não sei, tô pegando aleatório aqui, viu, gente? De novo. Beleza aí? Tranquilo na situação? Então, deu a paradinha, valeu. Então, ponto 1, pessoal. Vou botar aqui P1, esse de cá. Olho para baixo 2. Olho para o lado 3. Tanto faz aí P1 e P2, você está livre aí na sua escolha da história. P2 na situação, nós temos 4 e 8 na história. Então olho para baixo, vejo 4, olho para o lado, vejo 8 aí na situação. Então dá aquela paradinha especial para copiar aí a situação. Então, 2 e 3. Então x1, y1, x2, y1. Não pode esquecer, receita de bolo. O A, y2 menos y1, x2 menos x1. Quem é o A da história? y2, 8, y1, 3. x2, 4, x1, 2. Então 8 menos 3 vai dar 5, dividido por 2, 5 meios ou 2,5. Então coloquei de propósito um número fracionário aí na história. Então 2,5. Pronto. Feito esse processo, o que nós comentamos aí na história? Beleza. 2,5 aí na situação. Vamos escolher um ponto. Vou escolher o ponto P1, 2 e 3. Bruno, se eu pegar 4 e 8 também não está errado, não. Então, pegar o ponto P1, 2 e 3. E o A é igual a 2,5. Não esqueça que aqui é x e aqui é y. Aí 2x, y3, né? Porque se inverter a ordem aí, perde a questão de graça, de graça, de graça na história. Então, y é igual a x mais b. Quanto é que é o y? 3. O a, 2,5. Quanto é que é o x? 2 mais b. Então, 3 é igual. 2,5 vezes 2, isso é igual a 5, mais b. Então, o a é 2,5, o x é igual a 2 e o y vai dar 3. Beleza? Então, 5 mais b é igual a 3. Então, b igual a 3 menos 5. B igual a menos 2. Pronto aí, só alegria. Então, a nossa lei da função será 2,5 de x menos 2 para b. Ok?
Então vem comigo aqui. Vimos aí os três casos, né? Caso 1, um ponto e o valor de B. Caso 2, os pontos especiais na história. E o caso 3 da nossa situação, isso, acabamos de ver, é quando ele fornece 2 pontos aleatórios. Só para você que está sem basezinha, vamos só relembrar uma coisa importante, põe na telinha aí, que é o valor numérico de uma função. Então, por exemplo, se você tem uma função f de x igual a 7x mais 5, no momento que você pede para calcular f de 3, o que significa f de 3? É o valor de y para x igual a 3. Então, isso que é o f de 3. É o valor de y para x igual a 3. Então, Bruno, f de 5, isso mesmo. F de 5 é o valor de y para x igual a 5. Então, quando x for 5, qual será o valor de y? Então, esse é o processozinho da relação. Então, nesse caso aí que eu pedi f de 3, você vai tirar o x e no lugar do x você vai colocar quem? O 3 na história. Então, esse é o processozinho da relação. Então, ó, f de 3, sai o x. Então, não tem um 7x, então vai ter 7 vezes 3 mais 5. Então, f de 3 será igual, ó, expressão numérica, a multiplicação tem prioridade. Então, 7 vezes 3, 21, mais 5. Então, f de 3 é igual a 26. Então, ou seja, quando x for 3, o y será igual a 26. Então, para x3, temos um y igual a 26. Porque a função, só a nível de curiosidade, para cada valor de x, nós temos um único valor de y associado, né? Para um único valor de x, nós temos um valor de y associado. Belezinha aí? Então, só para amarrar, se você coloca uma função nesse formato aqui, como é que vai ser o f de 5? É fácil. No lugar do x eu coloco quem? O 5. Então, f de 5, 3 vezes 5, menos 2. Então, f de 5 será igual. Expressão numérica, e isso multiplica. 3 vezes 5 é igual a 15, menos 2. Então, f de 5 é igual a 13. Então, para essa lei de formação de K, quando x for 5, o y será igual a 13. Então, esse é o processozinho da relação. Quando x for 5, o y, para esse caso aí, corresponderá a 13. É por isso que o y é chamado de termo dependente. E o x é o termo independente. Escolhido o x, você vai descobrir o valor de y associado para esse x. Beleza aí? Firmes e fortes, prontinhos, preparados, vamos iniciar uma parte legal na história. Primeira questão aí, vamos trabalhar a relação gráfica da situação. Primeira questão aí da Cisgran Rio. O programa de fazendas marinhas da Ilha Grande oferece treinamento para o cultivo de moluscos no litoral sul do Rio de Janeiro. Os gráficos abaixo apresentam o custo da semente e o preço de venda depois do cultivo de vieiras, um molusco dotado de grande valor comercial. Então nós temos o seguinte: 100 sementes tem um custo de 6 dólares. 200 sementes tem um custo de 12 dólares.
10 vieiras cultivadas custam $12,50, 20, $25 e assim vai. Um fazendeiro investiu $50.000 na montagem de uma fazenda marinha, mais 9.000 em sementes de vieira. Se todas as vieiras cultivadas forem vendidas, todos os custos serão cobertos e o fazendeiro lucrará em dólares. Então nós sabemos que ele investiu $50.000 na montagem da história. Agora a pergunta é, com $9.000, quantas sementes eu consigo comprar aí? Então vem a primeira pergunta. Aí você pode resolver por uma simples regra de 3. Porque 100 sementes custam R$6. Então, vem só comigo. Eu só posso montar uma regra de 3 na função polinomial do primeiro grau. Porque ela é uma relação de proporcionalidade. Observe, 200 sementes, R$12. 300 sementes, R$18. Então eu só posso montar uma regrinha de 3 a partir de um gráfico, se esse gráfico for uma função polinomial do primeiro grau, porque aí nós temos uma relação linear na história. Então põe na telinha aí. Você poderia transformar isso, descobrir a lei de formação e tal. Mas vamos lá. Custo e quantidade. Então, para R$6 de custo, eu tenho 100 unidades de sementes. Eu vou investir R$9.000. Então eu vou gerar uma quantidade X. Não esqueça, custo embaixo de custo e quantidade embaixo de quantidade. Então fazendo a proporção do X, 6x é igual a 9.000 vezes 100. Então 6x, 90.000. Então x é igual a 90.000 dividido por 6. Então 90 dividido por 6 vai dar 15, com 3 zerinhos. Ele vai ter aí 15.000 sementes. Então, ó, 100 sementes custam $6. Então, 6 para 100. Eu vou investir $9.000, tá vendo, ó? Ele investiu mais 9.000 em sementes. Vai estar para X. Então, eu vou ter aí 15.000 sementes de diversão na história. Beleza? Tranquilos? Aí, olha só, pessoal. 10 vieiras cultivadas dá 12,50. 20 sementes, 20 cultivados, 20 unidades, dá R$25. Então, olha o processo. Unidades e valor. Então, eu vou pegar aqui o 20, porque é número inteiro. Então, 20 unidades, tá vendo? R$25. Ele tem quantas sementes que cultivou e todas foram cultivadas? 15.000. E o valor que ele vai receber, faturar, vai ser de quanto? De X. Então, quanto maior as unidades, a quantidade, maior o meu valor. Então, aí uma relação diretamente o que? Proporcional na história. Então, fazendo aqui o grande X, 20 vezes X, 150.000 vezes 25. Então, 150.000. Se quiser até eu posso cortar esse zerinho com esse. 25 vezes 15. Então nós temos 37.000. E 500.
Beleza? Então tá aí o nosso processozinho da história, 20 unidades. Deixa eu só ver aqui se eu botei certinho. Sim. Então 20 unidades, ó, ao custo de R$ 25. Então aqui faltou um zerinho. Então nós temos 180.750. Gente, ó, desculpa aqui a falha, acontece, ó, errei aqui agora, que eu estava olhando ali. Aqui eu me empolguei, na verdade. São 5 zeros, perdoe aqui a situação. Faltou um zerinho aqui. Então, na verdade, vocês já viram aí, ele tem 150.000 sementes. Então a gente corrige aqui na hora, acontece nas melhores famílias. Então, na verdade, 150.000 sementes. Aí agora o cálculo está certíssimo aí na história. Então o erro aqui foi meu, peço desculpa aí. 150.000 sementes. Esqueci ali um zero. E matemática é linda por isso. Esqueci um sinal, já foi, perdeu, 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 perdeu. Então o valor que ele recebeu, o lucro dele, foi de... lucro não, desculpa, a receita foi de 187.500. Então essa foi a receita dele na história. Então só para reforçar aí, peço desculpa. Eu errei aqui nos zeros. Então ficou 150.000 sementes. Tinha falado 15.000. Então 20 unidades para o valor de 25. 150.000 sementes para X. Então ele gerou uma receita. A receita dele foi de 187.500. Cuidado, gente, ó. A nossa questão que é o lucro. Quanto é que foi o custo dele? Ele investiu 50.000 mais 9.000 nas sementes. Então ele investiu 59.000. Então o lucro é receita menos o custo. Na história aí. Então ele tive um lucro de 128.500. Beleza aí? Então lembre-se, aí é um conceito básico de contabilidade. Lucro é receita menos o custo. Beleza? Então vamos voltar lá para marcar. Então a resposta correta, letra D de dado aí. Né? Você não pode esquecer que é os 50 mais 9. E aí, se você comeu 9 aí, você perdeu a questão. Vamos lá, firmes e fortes, 02. É aquela questão que comentei com vocês que pode gerar uma equação. A Expresso Bulk Machine é uma impressora comercial de alta velocidade que imprime uma página de cada vez. As funções f de x igual a 105x e g de x igual a 35x indicam, respectivamente, as quantidades de páginas em preto e branco e em cores que essa impressora imprime em x minutos. Então aqui, quantidade em preto e branco, e aqui a quantidade em cores. Impressora imprime em x minutos. Utilizando-se essa impressora, em quantos minutos seriam impressas as páginas de um livro que possui 392 páginas, sendo das quais apenas 14 são coloridas?
Então eu posso aproveitar esse espaço aqui. Opa. 392 páginas. Coloridas. Nós temos 14. Então, preto e branco. Nós temos 392 menos 14. Porque é o total de páginas menos a quantidade em branco na história. Então nós temos 378 páginas preto e branco. Belezinha aí? Tranquilos? Então esse é o processozinho da história. Coloridas 14, preto e branco 378. Então é só jogar na fórmula. F de x, preto e branco. Cuidado, onde x é 1 minuto. Então o que é que nós vamos fazer aí? F de x, que é a quantidade de páginas, preto e branco 378. Beleza? Aí o que é que nós temos na situação? A função, a lei de formação é f de x igual a 105x. F de x é igual a 105x. Ou seja, quem é f de x é a quantidade de páginas em preto e branco. Então eu vou substituir o 378 pelo f de x. Então 378 é igual a 105x. Fazendo a proporção ao mesmo tempo, mudando ao mesmo lado, 105x é igual a 378. Então x é igual a 378 sobre 105. Esse é o resultado aí da história. E aí x é igual a 3,6. Então, para imprimir essas páginas preto e branco, essas 378 páginas preto e branco, eu gasto 3,6. Belezinha aí, tranquilos? Aí agora, o G de x e as coloridas, nós temos 14. 14 coloridas. E a lei de formação é G de x igual a 35x. Então, ó, vou substituir o G de x pelo 14. Então, 14 é igual a 35x. 35x é igual a 14. X é igual a 14, dividiu por 35. Vamos simplificar por 7. Vai dar 2 sobre 5. Ou seja, 0,4. Então eu tenho no total aí, o tempo que eu gasto para realizar essas coloridas corresponderá a 0,4 na história. Beleza? Aí o tempo total é só realizar a soma da história, que é igual a 4. Então nós temos aí 4 minutos, que é o tempo que vai ser gasto. Aí você se ficou com a seguinte dúvida na história, vem comigo. Professor, eu não entendi porque você colocou o lugar no valor de f de x. Olha só. Volta lá na telinha. Eu vou apagar aqui. A Expresso Book Machine é uma impressora comercial de alta velocidade, que imprime uma página de cada vez. As funções. Você tem duas grandezas aqui. Uma grandeza é f de x e a outra é x. Nessa expressão de cá,
uma grandeza é g de x e a outra é 35x. Que é a expressão aí, né? É o x só. Indicam respectivamente as quantidades de páginas em preto e branco. Então, o f de x, ele representa a quantidade de páginas em preto e branco. Em preto e branco. E o g de x, as em cores. Que essa impressora imprime em x minutos. Então, o x ele está associado aos minutos. Então, utilizando-se essa impressora, em quantos minutos, ou seja, é o valor de x que nós queremos descobrir na história. Em quantos minutos seriam impressas as páginas de um livro que possui 392 páginas, das quais são 14 coloridas. Aí foi o que eu fiz. Dessas 392, 14 são coloridas e 378 são em preto e branco. Aí o que acontece na situação é o seguinte. Esse f de x de k, ele representa a quantidade de quê? De quê? Isso. De páginas preto e branco. É o valor de f de x. E aí eu quero descobrir o seguinte, qual é o valor de x para 378 páginas, já que x é os minutos, tá certo? Então por isso que eu tirei o f de x e coloquei o valor de f de x é igual a 378. Agora, vem comigo, se ele perguntasse assim, em 3 minutos, quantas páginas eu produzo? Aí é diferente. Aí eu tiro o x e coloco 3. Porque ele está querendo saber quantas páginas em 3 minutos. Nessa questão, não. Ele quer saber quantos minutos eu gasto para produzir tantas páginas. Ou seja, o nosso objetivo era encontrar o valor de x da história. Então essa era a grande observação aí da situação. Beleza aí? Tranquilos? Então não saia daí. Te espero para o último bloco para fazermos mais as questões de funções.